Bem, o tema que nós temos conversado nos nossos domingos aqui na nossa igreja é acerca da santidade. Já temos falado alguns domingos atrás acerca desse tema esse que julgo necessário nós conversarmos. E julgo necessário por causa de dois motivos principais. O primeiro motivo principal que julgo necessário nós falarmos sobre santidade é justamente o fato de, em Hebreus capítulo de número 12, verso de número 14, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, já que o requisito para que eu possa ver a Deus, e acho que todos nós aqui estamos comungando do mesmo propósito, acho que todos nós aqui estamos caminhando para ver o Pai, ver o rosto do Pai, ver a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, eu acho que isso é um desejo comunal, nós estamos compartilhando da mesma intenção, então, já que todos nós queremos e desejamos ver o Pai, nós temos que entender que para ver o Pai, o requisito é a santidade, é a santificação. Logo, eu julgo necessário, então, conversarmos um pouco sobre o que é santidade, porque sem ela não veremos a Deus. E o segundo motivo pela qual eu julgo necessário nós estudarmos, nós entendermos, nós compreendermos acerca da santidade, é justamente o fato de você e eu não entendemos muito bem o assunto. E todas as vezes que você e eu não entendemos muito bem o assunto, plenamente o assunto, nós começamos a desvirtuar e desconfigurar o assunto. E o assunto deixa de ser o que é e passa a ser outra coisa. Por esse motivo, então, eu julgo necessário nós falarmos sobre santidade. Quando nós começamos e propusemos em nosso coração falarmos sobre santidade, nós vimos que santidade é a perfectibilidade do Pai, impregnando em nós num processo de caminhada em fé com Ele. Então, santidade é a perfeição do Pai, grudando em nós, quando nós o seguimos no processo de caminhada. E vimos também que santidade é estar perpetuamente na presença de um Deus totalmente outro, o grande outro. E quando eu estou na presença do outro, entendo que santidade é a perfectibilidade do Pai, grudando em mim num processo de caminhada, então eu começo a mudar o conceito, a minha percepção sobre Deus muda e o meu vocabulário também muda. Quando eu entendo o que é santidade, eu não digo mais eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço, eu tenho condição. Não. Quando as escamas caem dos nossos olhos acerca da santidade, então eu começo a dizer, eu vou, se o Senhor permitir. O que faço, faço pelo braço de meu Pai. O que faço, faço pela misericórdia de meu Pai. O que tenho, tenho porque Deus resolveu dar. Deus resolveu conceder. Inclusive a própria respiração, o ar que eu respiro, tudo vem dele, nada é meu, nada faço por mim mesmo. Então, quando eu entendo a santidade, eu começo a mudar o meu linguajar e começo a dizer simplesmente, aqui estou, fala, que o teu servo ouve. Aqui estou, envia-me a mim. Essa é a expressão daquele que entendeu o que é santidade, o que é perfectibilidade do Pai grudando em nós e estar na presença do eterno outro. Porém, a concepção em relação a Deus também muda. Nós vamos ver, então, que Deus, Ele sempre terá uma alternativa para aquilo que eu e você estamos vivendo como circunstância. E você e eu quebramos a cabeça, não sabemos de onde tirar dinheiro, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, não sabemos dar um mínimo conselho para um adolescente. Hoje, o maior dilema dos pais é esse. O que eu falo? Como é que eu vou interagir? Hoje nós não sabemos mais dar conselhos. Parece que o poder de persuasão, ele sumiu, ele desapareceu. Então, hoje, quando nós nos deparamos com circunstâncias, mas entendemos que estamos na presença do eterno outro, isso tira a percepção, muda a percepção que temos de Deus, porque Ele sempre terá uma alternativa que eu não pensei, mesmo que eu me esforçasse,
ainda assim, eu não conseguiria chegar naquela alternativa. Mas Deus, como é outro, Ele sempre consegue encontrar uma alternativa para aquela circunstância. E aí eu fico abismado e começo a perceber que, de fato, Ele é totalmente santo. Ele é perfeitamente santo. E Ele é todo-poderoso. Ele é grande, porque Ele encontra uma alternativa muito fácil, muito simples, sem drama, sem alarde para aquela circunstância, diferentemente de mim, que não encontro alternativa e ainda fico dramático. Eu faço uma tempestade um copo d'água. Deus não age assim. Ele encontra uma solução muito fácil sobre aquele problema. Então, Ele é o grande outro. Então, a minha percepção sobre Deus muda. Ele é o grande outro. Ele é poderoso. Ele é santo. E como nós conversamos, a santidade, ela também funciona como um sinônimo de perfeição. E me parece que é justamente isso que Jesus está querendo dizer quando Ele diz: sede vós perfeitos. As versões mais antigas dizem: sede vós santos, como perfeito é, ou como santo é, o vosso Pai que estás no céu. E Jesus, então, atrela a perfeição à santidade como dito popular. Sinônimo de perfeição é santidade e vice-versa. Agora, quando Jesus Ele caracteriza a santidade como sendo perfeição, Jesus também ele está contrariando os ditos populares. Que ditos populares? Ditos como, por exemplo, ninguém merece nota 10. De 0 a 10, eu como teu marido, você me dá que nota? 9. 9,75, vai. Mas e 10? Nunca briguei com você, faço tudo para você, lavo louça, passo roupa, te levo para passear, faço tudo. Cuido das crianças, troco as fraldas, te levo no ponto, te busco do ponto, te levo no serviço, te busco do serviço. Você não precisa fazer nada. Você chega em casa, é só sentar, comer, tomar banho, ainda faço massagem. Não é 10. Não, eu não dou 10. Porque ninguém merece 10. E por que ninguém merece 10? Porque ninguém é perfeito. Dito popular. Ninguém é perfeito. Outro dito popular. As pessoas dizem, perfeição não existe. Ou, perfeito só Deus. Ou, perfeição só no céu. Ditos populares. E Jesus olha para esses ditos populares da nossa era e diz: não, está errado. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E se Jesus manda sermos perfeitos, e se Jesus nos orienta para sermos perfeitos, santo, é porque é possível ser perfeito, santo, porque Jesus não iria ensinar algo que não era possível. Então, se Ele ensina, se Ele orienta, se Ele manda, é porque é perfeitamente perfeito ser santo. Engasguei aqui, mas é isso aí. Eu ia falar outra coisa. Mas se Jesus orienta, porque de fato você consegue. Só que Jesus diz, não é só para ser perfeito. O padrão é alto. É para ser perfeito, como o Pai é perfeito. E aí, eu olhei para Jesus, porque é assim que eu leio a Bíblia olhando para o personagem, e eu me imagino na frente dele. E aí eu olhei para Jesus, Jesus olhou para mim, e a gente ficou naquela troca de olhares, por um tempo, um silêncio, e eu fiquei ali pensando, estagnado perante a expressão do Cristo, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que estás no céu, sede santos como santo é o vosso Pai que estás no céu. Aí então me surgiu a primeira pergunta, e eu perguntei, o que é perfeição? O que é ser perfeito? E perfeição é o mais alto nível numa escala de valores.
Perfeição é o mais alto nível numa escala de valores. Perfeição é a excelência no mais alto grau. Perfeição é o grau máximo da virtude. Perfeição é não ter defeito, não ser imperfeito. Perfeição é não ter erro, é não errar. Perfeição é não ter a condição de pecar. Isso é perfeição. Logo, se esses são o significado de perfeição, logo isso também é o significado de santidade. Então poderíamos dizer que os ditos populares estão corretos, porque segundo essas características que eu acabei de te dar, e segundo essas definições, o único que de fato é perfeito é Deus. Então ninguém merece nota 10 e ninguém é perfeito. E o único que é perfeito seria somente Deus. E olha que o que eu estou falando para você são características e definições dentro do âmbito do universo humano. Porque se eu fosse falar de características dentro do âmbito do universo divino, todas essas características aqui subiriam para o patamar do absoluto e do infinito. E Jesus disse, é para ser perfeito, mas é para ser perfeito como o Pai, ou seja, em termos absolutos e em termos infinitos. E aqui eu encontro um erro de interpretação. Porque quando você olha para Jesus, Jesus ele ensina o conceito sobre determinadas coisas como judeu. Jesus nasceu, ele é Deus encarnado, mas ele nasceu em uma nação. Ele nasceu em Israel. Logo, Jesus é judeu. E como judeu, Jesus ensina conceitos partindo do pressuposto do judaísmo. E todas as concepções e definições sobre perfeição e sobre santidade que eu te dei aqui agora, não é judeu, não é bíblico, não é de Jesus. Todas as características que eu te dei sobre perfeição e santidade aqui e agora, são características e definições do mundo grego. Os filósofos gregos também tinham suas definições sobre determinados conceitos. Os filósofos gregos também analisavam determinadas coisas, como, por exemplo, santidade e perfeição era uma delas. E o significado de santidade e perfeição, segundo os gregos, é tudo isso aqui que eu falei. Mas não é o que Jesus disse. Porque quando Jesus ensina sobre santidade e perfeição, Jesus ensina segundo a ótica dos judeus e não pela lente dos gregos. E o que chegou no Brasil não é santidade na concepção de Jesus. Não é santidade e perfeição na concepção dos judeus. O que você e eu ouvimos, e provavelmente sempre ouviremos nas igrejas do Brasil, é a concepção da santidade e da perfeição do mundo grego, que não é bíblico. Tem sua valia, mas não serve para nós. Então, o que os gregos entendem como perfeição? Como santidade? O mundo grego entende perfeição e santidade como algo imutável, algo que não tem variação, algo que não muda, pois se simplesmente chegou ao patamar de pensar em mudar, já não é perfeito. Porque o que é perfeito não pode melhorar, porque já é perfeito. E o que é perfeito não pode estragar, porque já é perfeito. Não tem como piorar, não tem como melhorar. O perfeito é perfeito. Então, se você luta contra um vício, contra um pensamento, contra um pecado, e você tenta melhorar, significa que você já não é perfeito. Significa que você já não é santo pela ótica dos gregos. A visão do mundo grego, a visão dos filósofos gregos para a santidade e perfeição, além de ser imutável, ela é inflexível. Ela é rígida. E dentro do conceito grego, o único que de fato pode ser santo ou perfeito é Deus. Porém, eu acho que esse conceito, ele é ruim. É muito ruim. Esse conceito é ruim porque ele me joga no mar da angústia. Porque eu comecei
a nossa reflexão dizendo para você, Hebreus 12, 14, que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, como é que eu vou ver a Deus se eu tento mudar, mas o perfeito não muda? Logo eu já estou condenado ao lago do fogo e enxofre. E tu vai junto. E tu vai junto comigo. Nós vamos para o inferno. Pela ótica dos gregos, eu me sinto angustiado, porque eu não vou ver a Deus. É ruim a ótica grega, ou a definição grega sobre perfeição e santidade? Sim. E por que é ruim a ótica grega sobre perfeição e santidade? Porque ela me faz viver numa profunda tensão. É mais ou menos assim. O pastor Rodrigo olhou para o lado, olha para o lado, não, é pecado. Então eu vou olhar para frente, não, também não pode, que é pecado. Então eu vou olhar para baixo, menos, é pecado olhar para baixo, o inferno está embaixo. Então eu vou ali, não vai, que é pecado. Então eu vou lá, piorou, não vai, que é pecado. Então eu vou subir, não, é pecado. É pecado você se vestir, é pecado ficar nu, é pecado respirar. É pecado, não pode. Então você fica engessado. A santidade, a perfectibilidade, segundo os gregos, ela te engessa. Mas Jesus não é assim. Ele disse, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, não te engesserá. E quem é essa verdade? Jesus Cristo. A verdade não é uma teoria. A verdade não é uma filosofia. A verdade não é um diploma acadêmico. Você não aprende a verdade na faculdade. A verdade é uma pessoa. E atende por nome de Jesus. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o Evangelho do Cristo. Mas a santidade dos gregos, não. Então ela me deixa tenso, engessado. Eu não posso fazer nada, ver nada, ir em lugar nenhum. Por que é ruim? A concepção dos gregos acerca da santidade e da perfeição é ruim, porque ela me leva ao patamar da comparação, e ninguém gosta de ser comparado. Ninguém gosta de ser comparado. E quando eu sou comparado, o real que eu sou com o ideal que eu deveria ser, eu desanimo. A perfeição e santidade, segundo os gregos, faz eu me comparar o real que eu sou com o ideal que eu deveria ser. E como eu estou anos-luz do ideal que eu deveria ser, então, eu não vou conseguir mesmo, quer saber? Deixa para lá, eu vou desistir desse negócio. Você desiste, você desanima, porque a concepção dos gregos te promove este peso. E sobre santidade no Brasil que se prega, sobre perfeição no Brasil que se prega, é justamente a lente, a ótica dos gregos. É por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu admiro Jesus, não só porque é meu Deus, não é só porque é meu Salvador, mas como homem, ele conseguiu conquistar a minha atenção, ele é estupendo. E Jesus ressignifica conceitos. A primeira coisa que Jesus faz quando ele vem para a terra, que ele encarna, é acabar com esse negócio de Deus. Para de falar de Deus, não vamos falar mais de Deus não, vamos nos relacionar com o Pai. Jesus está ressignificando conceitos. Deus é um gênio da lâmpada. Deus é um saque, que sempre você está ligando lá para reclamar da vida ou pedir alguma coisa. Deus é um saque. Deus é um gênio da lâmpada. Está com dor? Ora para Deus. Está desempregado? Ora para Deus. Deus é isso aí. Agora vamos começar a nos relacionar com um Pai. O Pai que vai olhar feio para você e que você vai entender o que ele quer dizer quando ele olhar feio para você. Um pai que vai te amar, um pai que vai te compreender. Então ele ressignificou a ideia de Deus. Deus não é Deus, Deus é pai. Aí vem um cara
Ah, Senhor Jesus, a minha filha está doente, é provável que morra, eu não quero que ela morra. Vai lá na minha casa, ora por ela. E Jesus vai. No meio do caminho vem alguém e diz: ah, não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. Jesus, opa, não está morta. Jesus ressignificando a morte. Olha Jesus ressignificando a morte. Não está morta, ela dorme, Você e eu iremos descansar um período se Cristo não voltar para buscar a igreja. Mas nós não morremos, pois sentido de morte é extinção. Quem tem o sangue do Cristo não será extinto, não será separado. Quem tem o sangue do Cristo tem a vida perpetuamente, eternamente. Quem tem o sangue do Cristo? Não tem como você ser extinto. Não existe essa probabilidade. Então Jesus, ele ressignifica conceitos. E um conceito que ele vem ressignificar é o conceito de santidade e perfeição. Então, segundo Jesus, o que é perfeição? O que é santidade? Segundo Jesus, a perfeição e a santidade não é a perfectibilidade moral como os gregos. Não é imutável, invariável como os gregos. Segundo Jesus, segundo o texto que lemos, santidade e perfeição é uma questão de autenticidade e verdade. Eu vou te dar um exemplo disso. Porque Jesus é judeu. E poderíamos falar de Elias e poderíamos falar de Moisés, mas eu vou falar do rei Davi. Porque a Bíblia é enfática e Deus que não trabalha com acaso, porque acaso não existe, Deus trabalha de e com propósito. Então ele resolveu inspirar alguém para escrever que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus que adulterou. O homem segundo o coração de Deus que matou o esposo da mulher e ainda ficou com a mulher do cara. E ainda escreve a carta para que ele viesse morrer, entregou na mão do cara. O cara levou a sentença de morte dele, maldade. O homem segundo o coração de Deus, que Saul pede 100 cabeças dos filisteus, ele traz 200. Saul pede 1000 prepúcios, ele traz 2000. O homem segundo o coração de Deus, que era sanguinário. Mas por que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus? Davi não era chamado do homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito, porque perfeito ele não era. Mas ele era o homem segundo o coração de Deus porque ele era autêntico. Ele não alienava-se da culpa. Ele assumia o erro. Ele não falava mais ou menos assim, mas eu fiz isso porque o fulano... Isso é se alienar da culpa, é inventar desculpa, é se isentar do erro. Davi, não, eu errei. Mas não foi você dessa vez, Davi. Não, mas eu errei. Esse era Davi. Autêntico, verdadeiro, ele não escondia o erro nem o que era. Por isso que santidade e perfeição, a luz dos judeus e a luz do Cristo, é autenticidade e verdade. Mas também acredito que santidade e perfeição, pela ótica do Cristo, é uma realidade relacional. E eu faço questão de ler de novo Mateus capítulo 5, verso 43. Vamos ler de novo Mateus capítulo 5, verso 43. Que diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso aí que todo mundo fala. Os filmes falam isso, os desenhos falam isso, e as séries, e o jornal. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão você tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais?
Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. O que Jesus está querendo demonstrar aqui para a gente? Que o Pai, que é perfeito, se relaciona com bons e com maus. Ele beneficia justos e injustos, porque ele enviou Jesus para os bons e para os maus, para justos e injustos. Ele manda o sol para justos e injustos, chuva para injustos e justos. Então, o que Jesus está falando? Que a perfeição do Pai, e ele é perfeito porque é justamente porque ele se relaciona com autenticidade e verdade sem distinção. Por que o Pai é perfeito? Porque ele se relaciona sem distinção. Mas por que o Pai é perfeito? Verso 45. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Por que o Pai é perfeito? Porque ele não separa o bom do mal. Quem faz isso? É crente. Crente faz isso. Lembra daquele livro lá que tu já leu, provavelmente, Jonas? Quando você lê Jonas, você então vai ver que a natureza, a tempestade lá, os ventos e o mar, obedecem e reconhecem a Deus. Você vê que o peixe, ele obedece e reconhece a Deus. Os caras que estavam no barco com Jonas não eram judeus e não serviam o Deus de Jonas. E eles acordam Jonas e dizem, ora para o teu Deus, porque oramos por nosso e não adiantou nada. Aí Jonas orou, falou, me joga no mar. E aconteceu. Esses caras que estavam lá, que não acreditavam em Deus, reconheceram o Deus de Jonas e também adoraram o Deus de Jonas. E quando Jonas chega em Nínive, os ninivitas também reconhecem Deus, se arrependem dos seus maus caminhos. Quem é o único na história que não reconhece Deus? Jonas. O profeta que levanta a mão, hein? Eis que te digo, vocês vão morrer tudo. É o crente que deseja mal. É o crente que fala que tem que morrer mesmo. É o crente que carrega o nome de Cristo e é a favor da arma, mas sem dar muita trela e muito pano para manga. É o crente, como por exemplo Tiago e João. Ô Jesus, estou vendo que o senhor está triste aqui nessa cidade, né? Por que o senhor está triste? É porque eu queria pregar o evangelho para esse povo, eu queria curar os enfermos dele, mas eles não me receberam. Oh, Jesus, fica assim não, mexeu com um, mexeu com todos, Jesus. É o seguinte, o Senhor quer que a gente ora e desça fogo do céu, ó, e consuma todos nessa cidade. Quem falou isso? Tiago e João. João, que era chamado de apóstolo do amor. O crente. O crente. Esse negócio de matar, de odiar, de política de ódio, também faz parte do crente, infelizmente. Está impregnado. Então, quem que é o santo? Quem é o perfeito na comunidade cristã, na igreja que você e eu entendemos, então? Quem que é santo? O santo não é o que ora. O perfeito não é o que jejua. O santo e perfeito não é o que lê a Bíblia. Aí tu fala assim para mim, mas pastor, quer dizer então que era só isso aí que eu queria, agora eu estou de boa, agora só assinou um cheque em branco aí para mim, agora... Eu já não fazia alguma coisa, agora que eu não faço mais nada. Não é isso que eu estou falando. Jejuar, orar, cantar, adorar, vir à igreja, isso aí faz parte da caminhada cristã, isso aí tem que fazer. Crente que não ora não é crente. Crente que não lê a Bíblia, desculpa, irmãos, não é crente. Não é crente. Não tem como eu ser cristão e não conhecer Cristo. Não tem como eu ser de Deus e não orar. Não existe isso. Mas eu jamais posso atrelar a santidade e perfeição à oração, à leitura da Bíblia e a jejum. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Eu não posso.
Quem que é o perfeito? À luz de Cristo, à luz da Bíblia, o perfeito e o santo é o que ama como o Deus que é perfeito ama, justo e injusto, bom e mau, e se relaciona com todos, sem distinção, sem segregar, sem divisão. Ele ama e se relaciona com todos. Esse é o santo. Esse é o perfeito. Então, quando Jesus chega e fala sobre esse conceito de perfeição e santidade, Jesus, ele quebra paradigmas, e ele quebra a política romana, e ele quebra a cultura helenística dos gregos, e quebra também a religiosidade dos judeus, dos fariseus. Aí, novamente, eu me deparei olhando para Jesus na minha frente, eu e ele, ali nós trocamos de novo olhares. E aí eu pude perceber que Deus e a Bíblia faz distinção entre amar e gostar. Por mais que tenha similaridades e sejam análogas, não são a mesma coisa. Segundo Mateus, capítulo de número 5, verso de número 43, que é o texto que temos usado como base para isso, eu percebo que amar é você querer o bem. E Deus, o Pai, ama a todos, ao ponto de mandar Jesus. Deus amou o mundo ao ponto de enviar Jesus. Ele quer o bem de todos. Amar é o querer bem de justos e injustos. Mas gostar é querer perto. E se eu não quero perto algumas pessoas, Deus também não. Existem pessoas que não são gostáveis para Deus e que Deus evita. Mas Ele ama e Ele quer o bem. E quem é que Deus evita? Porque quando eu percebi isso olhando para Jesus e Jesus olhando para mim, eu falei, é melhor tu falar logo, porque vai que eu sou um desses que tu não gosta. Então é melhor tu falar logo. Aí então Jesus me levou para Tiago capítulo 4, verso de número 6. E lá em Tiago capítulo 4, 6, nós vamos ter a noção de quem é que é evitável, não gostável, porque não se arrependeu. Porque se arrepender, Jesus está para perto de si. Porque aquele que o Pai manda, de maneira nenhuma, ele lança fora. É assim que diz as Escrituras. Mas só se arrepender, do contrário, não. Então aí ele evita. Olha o que Tiago 4, 6 diz. Deus resiste aos... E o que é resistir? É se opor. Deus declara guerra a arrogante. Deus declara guerra a soberbo. Esse tipo de cara que acha que é o maioral, que só ele sabe fazer, que só ele tem conhecimento e não mexe uma palha. Mas ele tem teoria para tudo. Não, eu acho que essa parede você pintou de preto, tem um preto que é mais preto, que você poderia ter pintado, eu pintaria assim, mas ele não vem pintar. Sempre tem uma teoria para tudo. Se acha o melhor. Deus se opõe contra arrogantes e soberbos. Esses são evitáveis. Esses não são tão gostáveis. Mas Deus quer o bem. Se arrependa, Jesus está aí, o sangue está aí, se arrependa. Ele mandou Jesus e faz o sol e a chuva descer lá. E o meu amigo Salomão, que eu passo muito tempo com seus escritos, Salomão, em Provérbios, capítulo 6, verso 16, Salomão mostra outros não gostáveis, outros evitáveis. E Salomão diz assim: estas 6 coisas... Né? Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Quem é que são aí, ó? Dá uma olhada. As pessoas com olhos altivos, sabe? Nariz empinado, menospreza o outro, inferioriza o outro, usa expressões para colocar o outro lá embaixo. Aqueles que têm a língua mentirosa, aqueles que derramam sangue inocente,
O coração que maquina o mal, que tem pensamento perverso, aquelas pessoas que se apressam para correr para o mal, tipo assim, ó, tem um rolê ali, ó, tem um bonde ali, ó, tem um esquema ali da hora, dinheiro fácil, vamos lá, aí corre, se apressa para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Não se arrepende, Deus evita. Esses não são gostáveis. Mas Deus ama. Porque Deus quer o bem. Então, pastor Rodrigo, me diz aí. Qual é a santidade que devo ter, sem a qual não verei a Deus? A santidade que devo ter, para que eu possa ver a Deus, é justamente amar. Como o Pai que é perfeito amou de forma igualitária, não fazendo acepção de pessoas e buscando o bem de todos. Porque, como pastor dessa igreja, eu me sinto na obrigação de te aconselhar, querido. Toma cuidado com o teu julgamento. Pastor Cláudio Duarte, ele falou, dentro do seu sistema humorístico de ser, que sempre é uma verdade. Ele falou algo que desperta a nossa intenção. Ele falou que no céu nós vamos ter 3 surpresas. E ele diz, a primeira, nossa, eu cheguei aqui, porque nem tu acredita que tu vai. Nossa, eu cheguei aqui. Primeira surpresa. Segunda surpresa, nossa, fulano chegou aqui. E terceira surpresa. Nossa, Beltrano não chegou aqui. 3 surpresas. Porque quando você e eu julgamos, achamos que aquele que ora mais, jejua mais, lê mais, é o santo. Mas o que adianta jejuar, orar e ler a Bíblia se não tem amor? Se deseja o mal. Do que adianta você acordar de madrugada? É sacrifício de tolo, é melhor tu dormir. Não acorda de madrugada não, que tu não vai nem conseguir falar direito com Deus devido ao sono. Se não tiver amor, do que adianta se isentar da comida e de ler a Bíblia 1000 vezes? Do que adianta se não tem amor? Então aquele que tu acha que vai chegar lá, porque é o canalinha de fogo, canela de fogo, sapato de fogo, que tudo é de fogo, é o tocha humana, que tu acha que vai chegar lá, talvez não chegue, porque não ama. E aquele que tu acha que é desprezível, aquele que tu acha que não vai chegar, é o que chega lá. Porque ama, porque essa é a santidade que vai nos fazer ver a Deus, amar indistintamente. Essa é a santidade. Então, queridos, eu tenho um desejo latente, patente, ardente no meu coração. O meu desejo é que sejamos santos como Deus é santo. Amemos como Deus ama. Esse é o meu desejo. O meu desejo é que você e eu não evitemos, por exemplo, a festa de um parente, só porque ele é integrante de uma religião afro. Aí eu não vou. Não me sinto bem, eu sou muito santo. Isso não é lugar para mim, não. Aí tu tá lá no meio da empresa e vai ter um workshop com uma outra empresa, quem sabe uma fusão, um hold, não sei. E aí então vai ser feito num bar, mais descontraído. O bar, ninguém é de ninguém. Eu não vou, porque eu sou muito santo. Minha mãe me dizia, Rodrigo, se tu tiver que entrar no inferno, seja santo no inferno. Vai na festa do teu parente, sim, e seja luz lá. Ame indistintamente, ame de modo igualitário. Vai sim, não evite. Seja luz nas trevas, seja santo. Um pastor que eu admiro, ele falou que uma irmã da igreja dele chegou nele e falou assim no final do culto: pastor, eu estou muito contente. Nossa, que alegria, ó.
Pastor, o que aconteceu, minha irmã? Deixa eu ficar alegre também. O que acontece, pastor, é o seguinte: Deus abriu uma porta, eu consegui comprar na minha casa, eu comprei no condomínio. Pastor, todo mundo lá é crente. E aí o pastor virou para ela e disse assim: coitada de você. Ela não entendeu. Se tu é luz, vai ficar no meio da luz para quê? Onde é que a luz tem que brilhar? Então vai no happy hour, irmão. Vai no happy hour, sim. E mostre o outro lado. Mostre o outro lado. Mostre que existe Jesus e você pode sim viver sem tensão. Você não vai fazer as coisas. Você pode ir para a academia sim. E você pode ir para a praia e tirar a camiseta assim. Irmão, eu não acredito que eu estou falando um negócio desse em pleno século 21. Porque se o pastor tirar uma foto sem camisa na praia, esse pastor aí. Esse pastor aí. Irmão, estou na praia. Quer que eu vista o quê? E eu não sou pessoa como você, eu não posso colocar uma foto sem camisa. Ou você quer que eu coloque a camisa para tirar uma foto para mostrar o quê para quem? Por favor, irmãos. Então está na hora de sairmos dessa religiosidade do inferno que impregna dentro da igreja e verdadeiramente viver o evangelho de Cristo que liberta. O evangelho de Cristo liberta. Nós não estamos aqui porque Cristo é uma pessoa. Nós não falamos sobre ideologia, nós não falamos sobre filosofia, nós não falamos sobre teoria, nós falamos sobre uma pessoa. E quando Ele liberta para que você seja livre. Livre. A santidade é amar indistintamente. Então eu termino falando duas coisas. 2 números de criança, porque aqui na nossa igreja agora as crianças estão meio, agora não tem mais nome, são número. O número 75 e o número 44, por favor, comparecer na sala das crianças, por favor, número 75 e número 44. Eu termino então citando duas frases. A primeira frase, essa vai para o Instagram. Santidade não é a condição de ser sem defeito, mas a capacidade de amar o imperfeito. Inclusive, aquela pessoa que aparece na frente do espelho. Inclusive. E, segundo, termino em minha oração e meu desejo. Agora sim, eu termino. Parafraseando Paulo em Colossenses capítulo... Só eu mudar, já não entenderam mais nada. Parafraseando Paulo em Colossenses 3,14, Paulo diz: acima de tudo, olha só, revistam-se do amor, porque a santidade ela é uma roupa, uma roupagem. Revistam-se do amor que une todos em perfeita, em santidade, harmonia. É o que disse Paulo. Que Deus os abençoe.